Olá, alunos! Vamos continuar os nossos conceitos a respeito de sistema de gestão. Agora nós vamos começar a falar a respeito de sistema de gestão da qualidade. E antes da gente começar a aula de hoje, é importante a gente ter um histórico, né, a respeito da qualidade, tá? Então, a gente costuma dizer que ela começou com a Revolução Industrial, tá? E veio em função da disseminação da produção em série. Antes da Revolução Industrial, a produção era artesanal, tá? E essa produção artesanal fazia com que os produtos eles fossem totalmente diferenciados. Então, você produzia um calçado hoje, o calçado que você desenvolveria amanhã era totalmente diferenciado. Com a Revolução Industrial, a produção em série ficou mais acertada. Então, você conseguiria reproduzir aquilo que foi feito no dia anterior, tá? De qualquer forma, o, o perfil de sistema da qualidade que a gente tem hoje surgiu com a Segunda Guerra Mundial, tá? Naquela época ocorreu uma certa preocupação com a qualidade dos produtos, né? E esses produtos tinham que ser sempre produzidos com as mesmas características, né? E não apresentar defeito. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os japoneses desenvolveram um método muito mais significativo, tá? Então, eles vieram de uma perda humana muito grande, né? Uma diminuição significativa de insumos e matéria-prima e começaram a investir no processo industrial. Então, você não tinha mão de obra humana suficiente para desenvolver todas as etapas do processo. Então, as situações começaram a ficar localizadas, tá? O que acontece? Isso facilitou o desenvolvimento industrial, isso facilitou o desenvolvimento das indústrias, tá? Então, em função dessas necessidades, vamos dizer assim, o sistema de gestão da qualidade, ele surgiu com força. Então, a gente começou a produzir produtos mais iguais, com as mesmas características, né? Uma produção em série, tá? Da mesma maneira que o trabalhador ele deixou de precisar de qualificação para todas as etapas e começou a ter apenas a necessidade de saber fazer a sua função, né? Então aí começou assim uma substituição muito fácil de mão de obra, né? Você não precisa de alguém que saiba todas as etapas para a produção do calçado. Você precisa de alguém que saiba fazer o cadarço, alguém que saiba pôr o prego, alguém que saiba colar, né? E aquela pessoa ela pode ser facilmente substituída. Então, junto com o sistema de gestão da qualidade, veio a substituição facilitada da mão de obra, tá? Mas, com o passar do tempo, até uma questão atual, quanto mais o indivíduo souber a respeito do processo, melhor para a empresa, tá? Mais fácil de implementar, mais fácil de otimizar o processo, tá? Então, a gente está partindo agora para uma outra área de qualidade. Então, com o decorrer dos anos, as coisas foram melhorando, tá? Se a gente for pensar em sistema de gestão, quando a gente fala em sistema de gestão ambiental e do trabalho, a gente tem a legislação ambiental específica, a gente tem a legislação trabalhista específica, e quando a gente fala da qualidade, eu costumo dizer que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é algo extremamente satisfatório, né, que garante que o consumidor tenha direitos, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente recente. Ele é tão recente quanto o sistema de gestão ambiental, tá? A lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, surgiu em 1990, tá? Então, esse código, ele é extremamente recente, tão recente quanto o sistema de gestão ambiental, tá? Então, quando a gente fala de produto, a gente fala de garantias, e quando a gente fala de garantia de produto, a gente fala de um processo que tem que ser monitorado para que não ocorram erros dentro desse sistema, tá? Então, vamos lá, vamos falar a respeito do sistema de gestão da qualidade em si.
O sistema da gestão da qualidade, ela visa a melhoria contínua, tá? O que é essa melhoria contínua? É a redução, né, mensurável da variação de processos e do tempo de execução. Então, eu vou produzir sempre a mesma coisa em tempos cada vez menores, tá? Por quê? Porque a mão de obra, ela é um custo fixo. Então, quanto mais aquele funcionário trabalhar e produzir, mais eu estou ganhando, porque eu estou pagando para ele um salário fixo. Então, se ele produzir uma peça, eu vou pagar o mesmo salário. Se ele produzir 2 peças, eu vou pagar o mesmo salário. Se ele produzir 3 peças, eu vou pagar exatamente a mesma coisa, tá? Então, a intenção é produzir mais em menor tempo. Óbvio, hoje em dia a gente tem participação nos lucros, algumas empresas elas trabalham muito com essas possibilidades, que é um meio de motivar o funcionário a trabalhar com qualidade, tá? A melhoria contínua não é um instrumento a ser utilizado em determinados momentos, mas um conceito que exige a revisão de modo que a gestão da empresa está atuando, tá? Então, a melhoria contínua é um método de verificação. Eu vou verificar como que aquele procedimento está sendo cobrado ou desenvolvido e vou implementar, tá? Então, melhoria contínua é um processo de implementação. Eu sempre vou ver o que aconteceu, aquilo que foi positivo, aquilo que foi negativo e vou trabalhar em função desses dados. Então, para ter melhoria contínua, eu preciso de dados, tá? Deve ser aplicado por todos, né? Por todos os funcionários da empresa, não apenas pelo alto escalão. E os defeitos devem ser atacados na raiz e não simplesmente nos efeitos, tá? Então, pensem lá. Eu preciso de informações. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala de um sistema aberto, onde as informações elas fluem perfeitamente, tá? Então, aconteceu um acidente, acidente de trabalho, eu preciso saber, a CIPA tem que investigar perfeitamente o que ocasionou aquele problema. Sem retaliações, né? Sem que os alunos, sem que os funcionários sejam prejudicados por aquilo que ocorreu, tá? Então, a qualidade, ela preza pela transparência. Segundo a ISO 8402, qualidade é a totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas de seus clientes, tá? Então, sempre que eu quero qualidade, eu quero satisfação. Eu quero que alguém esteja satisfeito com o meu produto, alguém volte, alguém indique, tá? Existe uma estatística que diz assim, que uma pessoa satisfeita indica o seu produto para uma pessoa. Uma pessoa insatisfeita fala mal do seu produto para 7 pessoas, tá? Então, é muito pior uma insatisfação do que uma satisfação. A qualidade, a expectativa da qualidade total, né, o foco da qualidade total é atender as expectativas e as necessidades dos clientes internos e externos, visando a produtividade como ponto central dos negócios e a atividade da organização, disseminando-a em todas as atividades de todos os funcionários. Então, nós temos aqui uma responsabilidade social. Desde o funcionário que recebe a matéria-prima até aquele funcionário que está inspecionando o produto acabado. Então, eu preciso que todos eles estejam envolvidos no meu processo produtivo. Eu preciso de autocontrole. Então, autocontrole é uma verificação realizada pela pessoa que executa a atividade em seu local de trabalho, assegurando a conformidade e qualidade deste produto, né, dentro do processo produtivo. Então, eu preciso controlar o que está sendo produzido. Eu preciso dizer o que está bom e o que está ruim. Eu preciso selecionar aquilo que pode ser enviado para o consumidor e aquilo que precisa de retrabalho, tá? O objetivo do autocontrole é melhorar a qualidade, a relação humana e a produtividade. Eu vou ter dados para dizer o que está errado, eu vou conseguir identificar aquilo que deve ser melhorado. Princípios fundamentais do autocontrole. O trabalho bem feito na primeira vez. Eu não tenho que ter retrabalho, eu não tenho que fazer de volta, porque a partir do momento que eu tenho retrabalho, eu vou ter custos. Eu vou ter que
deixar aquele funcionário que poderia estar produzindo uma nova peça trabalhando de novo, eu vou perder matéria-prima que foi utilizada naquele primeiro produto, eu vou perder energia, porque eu vou precisar gastar energia novamente para produzir, né? Então vamos pensar aqui, eu tenho esse brinquedo. Se eu precisar fazê-lo novamente, eu vou ter que desmontar. Então, eu vou ter que ter alguém para desmontar esse equipamento, né? E eu vou ter que ter alguém para reprocessar tudo isso. Então, eu estou perdendo tempo. Eu não estou sendo eficiente no meu processo. Ter consciência de que os demais trabalhadores são nossos clientes, tá? Então, o sistema de gestão da qualidade trabalha como se todos fossem clientes. Todos têm que estar satisfeitos, tá? Então, o funcionário ele tem que estar satisfeito com a função que ele desenvolve, ele tem que estar satisfeito com as condições que estão envolvidas no trabalho dele. Confiança total em quem realiza o trabalho, tá? Eu tenho que confiar naquele meu funcionário, eu não tenho que ficar perdendo tempo fiscalizando o que ele está fazendo, tá? Isso é perda de tempo. Fiscalizar, controlar é perda de tempo, tá? Se ele é um cliente satisfeito, ele está trabalhando certo. Características. Quando eu trabalho com autocontrole, eu vou gerar confiança, tá, naquela equipe que está gerando trabalho, eu vou prevenir defeitos, eu vou baixar os custos de processo, tá? Então, eu preciso de autocontrole, eu preciso de autoconfiança dos meus funcionários para que as coisas ocorram bem. A gente costuma dizer que pessoa vigiada e pessoa com medo, ela produz menos e erra mais, tá? Então, é muito comum. Liberdade para fazer o que quer. Não, mas professora, se você dá liberdade demais, vira bagunça. Não. As pessoas são clientes, elas trabalham satisfeitas. Se o seu funcionário está satisfeito, ele não vai gerar problemas, tá? Então, é por isso que é tão importante conversar, por isso que é tão importante ter essa acessibilidade com o funcionário, tá? Então, nessa aula, o que a gente vai trabalhar? Serão apresentados todos os temas da qualidade abordados na disciplina. O nosso objetivo é fornecer aos alunos uma visão histórica da trajetória dessas áreas, apresentando os princípios, os marcos teóricos associados a essa área. A gente vai discutir o papel dos profissionais na área da qualidade e nas organizações, tá? Então, a história da qualidade. Nós tínhamos aquela fase ali que eu falei para vocês, a fase do artesão. Ele controlava totalmente o processo produtivo, então todas as etapas eram produzidas por ele. Em seguida, com a Revolução Industrial, nós tivemos as subdivisões das tarefas. Aqui vale lembrar que na Revolução Industrial a mão de obra masculina foi deixada de lado e as mãos de obras baratas, que eram a feminina e a infantil, foram extremamente exploradas, tá? Existe historicamente situações em que orfanatos foram totalmente desenvolvidos dentro de fábricas e essas crianças elas trabalhavam e dormiam no local de trabalho, né, 24 horas por dia. Então a exploração da mão de obra foi muito acentuada. Iniciou-se o princípio estatístico durante a Segunda Guerra, aposta na proação, abrangência maior e o cliente é rei, tudo depois da Segunda Guerra, tá? Então, de volta, os artesãos eles exerciam todo o empreendimento, eles controlavam toda a etapa produtiva, uma única pessoa gerava todos os aspectos da qualidade. Então, se ele errava, ele mesmo consertava em um determinado ponto, né? As profissões elas eram passadas de pais para filhos, então se você era alfaiate, seu filho seria alfaiate, se você era carpinteiro, seu filho seria carpinteiro, tá? A produção era muito menos rápida, né? Você demorava muito mais para produzir um determinado artigo, tá? Com a subdivisão das tarefas estabelecidas por Taylor, existia a necessidade da inspeção, tá? Então, você produzia as etapas, né? Então, eu produzia apenas o verde, alguém produzia apenas o cinza, o outro o rosa, tá? E cada uma dessas etapas, elas seriam inspecionadas por alguém, tá? E um terceiro montava a peça, tá?
e o cliente ia dizer se aquele produto estava em conformidade ou não, tá? Com as guerras, o aumento na produção de armas, a necessidade de custos menores, porque alguns países como a Alemanha eles estavam sofrendo um controle com relação ao processo produtivo, a exigência de poucas falhas, né, para que você conseguisse ter uma qualidade maior, uma aprovação melhor do teu produto, fez com que o controle estatístico ele fosse se acentuando, tá? Que é o CEP lá que a gente comentou no começo da aula, na aula passada, desculpe. Sempre apostando em uma pró-ação, então você vai ser sempre incentivar algo a ser feito, tá? Então eu vou identificar algo para a próxima ação, então eu vou analisar o valor, eu vou retroalimentar, eu vou certificar os meus fornecedores, então eu vou ter certeza do que aquilo que eles estão me fornecendo é o que eu realmente preciso, é o que eu realmente pedi. Controle e inspeção abrangendo fatores humanos, né? Então eu vou ter muito mais controle com o que está sendo desenvolvido pelos meus funcionários. Aquela mão de obra barata e substituível, ela está sendo um pouquinho melhorada, né? Eu preciso treinar o funcionário, então eu mandar ele embora ou ele sofrer um acidente significa prejuízo para minha empresa, porque eu vou ter que treinar alguém. Tudo isso vai garantir a qualidade do processo, tá? A qualidade além da produção, então eu tenho que ter um produto de qualidade, um produto competitivo, um produto de bom preço, né? Porque não sou eu apenas a única empresa que produz isso. Enfoque organizacional, ênfase na política dos recursos humanos, ênfase no relacionamento inter e intrapessoal. Tudo isso gera qualidade total. Então, hoje em dia, por exemplo, se vocês forem trabalhar numa empresa, todos vocês vão ser treinados, independente de serem técnicos em química. Por quê? Porque eu estou valorizando o meu funcionário. Então, eu preciso fazer com que ele siga os parâmetros que a minha empresa preza. Tá? Então, para vocês usarem o pHmetro, vai ter um documento dizendo ligue o pHmetro na tomada, faça a calibração. Então, vocês vão ser treinados antes de desenvolver aquela atividade. Tá? Então, o que a gente precisa hoje em dia de funcionários? Que consigam ter uma inteligência emocional interessante para que eles consigam se relacionar com os demais. Aquela pessoa que briga com todo mundo, aquela pessoa que não consegue conversar com alguém sem perder a razão, não está sendo bem vista nas empresas, porque essa pessoa ela não abre brecha para conversar, tá? Não deixa que ocorra uma relação interpessoal. A gestão da qualidade, ela quer perpetuar bons resultados, tá? E ela faz isso através do uso de ferramentas auxiliares. Então, o princípio que a gente tem aqui no sistema de gestão da qualidade na atualidade, tá? Foco no cliente, entender o que o cliente quer, o que ele procura, quais as expectativas que ele tem. Por isso que a gente acaba dizendo que o cliente sempre tem razão, tá? Porque ele sempre tem uma informação que é importante para o meu sistema de gestão da qualidade, para a minha qualidade total. Liderança, então manter um ambiente interno favorável ao desenvolvimento humano, né, ao desenvolvimento de pessoas. Então que o meu funcionário esteja satisfeito, né? O meu funcionário, ele gosta de trabalhar comigo, tá? Envolvimento das pessoas em todos os níveis, em prol da organização. Até algumas empresas, elas têm, assim, um sistema dê sugestões, se a sua sugestão for aceita, você vai receber R$100 de bônus, né? Então, as informações, as ideias, elas são muito bem-vindas dentro das organizações. Abordagem dos processos, menos importância aos departamentos do processo, né? Envolvendo entradas, meios e saída. Então, eu preciso aqui abordar o processo como um todo, tá? Tanto os insumos, a matéria-prima, quanto um processo produtivo, quanto produtos de saída. Antigamente a gente controlava só a saída, só o produto final. Esse produto tem qualidade ou não tem qualidade. Hoje em dia a gente aborda o processo. Se o processo produtivo for bem desenvolvido, não tem como aquele produto final ser ruim, tá? Então, o processo produtivo é a base do sistema de gestão da qualidade.
Abordagem sistêmica para a gestão, então gerenciar os processos interrelacionados como sistema. Então eu preciso saber a empresa como um todo. Se o efluente gerado não está sendo abordado, ele pode ser um problema para a minha organização posteriormente. Então todas as entradas e todas as saídas da organização são controladas. Então aqui entra muito o sistema de gestão ambiental, né? Eu preciso abordar tudo. Melhoria contínua, a gente já falou, ter sempre um objetivo a ser alcançado, né? Sempre mudando esse objetivo. Abordagem factual para tomar decisões, né? Eu tenho que ter dados para me dizer o que eu devo fazer. Eu não posso supor que o problema é esse, tá? Eu posso, no primeiro momento, buscar informações e suposições, mas para a tomada de decisão eu tenho que ter dados consistentes, tá? Benefício mútuo nas relações com os fornecedores. Eu preciso de fornecedores idôneos para que eu tenha um processo idôneo. Hoje em dia nós não trabalhamos mais com estoque, tá? Óbvio que agora a gente está com problema com relação à inflação, os problemas estão voltando, tá? Mas lá em 84 até 90, nós trabalhávamos com estoque porque o preço dos insumos eles variavam todos os dias, porque a inflação era muito significativa. Hoje em dia ninguém tem estoque, você tem um fornecedor muito próximo a você que te fornece a toque de caixa. Tá? A gente costuma dizer que a Volkswagen aqui de Curitiba trabalha bem isso. Ela incorporou à sua planta os fornecedores. Tá? Então ela não tem um estoque, ela tem fornecedores produzindo aquilo que ela precisa a toque de caixa. Tá? Então aqui, a evolução da qualidade. Tá? Características básicas, a inspeção, controle estatístico da qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade total. Tá? Então, qual é a visão da qualidade, qual é a ênfase, qual é o método, qual é o papel do profissional da qualidade nessa evolução, quem é o responsável pela qualidade nesse momento, quais as orientações de estoque, tá? Então, essas aqui são as 4 eras da qualidade, tá? É interessante vocês darem uma lida mais profunda aqui nessas informações, porque aqui vai ficar muito claro que o processo é importante, as pessoas são importantes, tá? Não as pessoas consumidores apenas, mas também as pessoas que estão envolvidas no processo produtivo, tá? A gente não tem mais chefes, a gente tem líderes, tá? E esses líderes se importam com seus funcionários. Princípios básicos do controle da qualidade total. Fornecer produtos e serviços satisfatórios aos clientes, garantir a sobrevivência da empresa através do lucro, identificar problemas críticos para solucioná-las, tá? Falar, raciocinar e decidir com base em fatos, então nós atuamos de forma factual, gerenciar a empresa ao longo do processo, reduzir as dispersões, o cliente é o rei, tá? Prevenir problemas. Aqui ficou ruim, deixa eu ver se aqui dá para mudar. Só um pouquinho. Nunca permitir que o problema se repita, tá? Então, eu vou usar as ferramentas da qualidade para que isso não aconteça. Respeitar os empregados como seres independentes. De volta, sistema de gestão da qualidade dá muita ênfase ao funcionário. O funcionário é cliente, ele pode dizer o que ele acha, ele tem que informar o que ele tem que dizer o que ele está achando para implementar o processo produtivo. Ninguém melhor do que ele para fazer isso, tá? Eu tenho um exemplo de uma determinada situação que a gente tinha uma esteira e essa esteira chegava numa curva, derrubava o produto. E um funcionário foi lá, pegou um papelzinho e calçou a esteira. Da empresa, não podemos fazer isso não é certo, vamos chamar o responsável pela esteira. Pagamos o indivíduo para vir de São Paulo até Curitiba. O indivíduo veio com tudo pago, ficou 2 dias em Curitiba, todos os custos pagos, cobrou R$ 1.000 a diária, foi lá e colocou um calço de plástico na esteira. Todo mundo ficou, meu Deus, mas o fulano fez isso e nós não demos, né? Achamos que era irreal o que ele estava fazendo.
e o técnico foi pago, né, foi cobrado para colocar um calço. Só o calço que ele colocou era um plástico das mesmas características da esteira, tá? Mas era o mesmo peso, eram as mesmas características que o nosso funcionário tinha feito. Então, nós não demos valor àquela ação do funcionário, que em um primeiro momento substituiu, né, perfeitamente a mão de obra qualificada, teoricamente, tá? Então, o funcionário, ele deve ser ouvido, sempre deve ser ouvido. Nós temos aqui alguns gurus da qualidade, né? Então, algumas definições. Juran, qualidade é adequação ao uso. Feigenbaum, qualidade é uma maneira de se gerenciar os negócios da empresa. Aprimorando a qualidade, a gente pode alcançar a participação de todos. Crosby, qualidade é conformidade com especificações e não elegância. Deming, qualidade é sentir orgulho pelo trabalho bem feito, aprimoramento da qualidade, elevando a produtividade. Ishikawa, rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado, adequação ao uso de produtos e homogeneidade dos resultados do processo. Tá? Baixa variabilidade, baixas diferenças. Tá? E daí aqui eu coloquei os princípios de Deming, que é um dos gurus mais enfatizados na qualidade. Né? Então, criar constância de propósito para o aprimoramento contínuo dos produtos e serviços, adotar uma nova filosofia em face à nova realidade econômica. Então, por exemplo, agora, pós-pandemia, nós temos que nos adaptar às questões, tá? Cessar a dependência da inspeção em massa para atingir qualidade. Então, eu não preciso ficar inspecionando produto por produto, eu posso inspecionar apenas o processo, tá? E fazer uma estatística de averiguação dos produtos gerados. São necessárias evidências estatísticas de que a qualidade está sendo construída dentro da organização, então eu preciso de dados mensuráveis. Eliminar a prática de fechamento de negócios na base do preço, a gente tem que fechar negócios à base da qualidade. Romper com os fornecedores que não tratam qualidade através de evidências estatísticas. Aprimoramento contínuo do sistema é tarefa da gerência, tá? E encontrar soluções aos problemas também é uma obrigação da gerência, com base no que foi fornecido pelos funcionários. Tem que ser factual, lembrem. Instituir métodos modernos de treinamento no local de trabalho. Instituir métodos modernos de supervisão, liderança, enfocando a ajuda às pessoas a fim de realizar um trabalho bem feito. Funcionário satisfeito não erra, gente. Pensem nisso. Lançar fora o medo, encorajar a comunicação, a sinceridade entre chefia e empregados. Não existe mais aquela questão, se eu falar eu serei demitido. Uma empresa que gera qualidade, ela não trabalha com esse tipo de medo. Derrubar as barreiras entre os departamentos. Eliminar slogans e pôsteres que conclamem ao aumento da produtividade sem explicar métodos. Eu lembro de uma aluna uma vez que falou assim, professora, a empresa que eu trabalho estabeleceu uma meta impossível da gente alcançar. A gente trabalhou dobrado, alcançamos 95% da meta. Eles simplesmente não pagaram nada do que eles tinham proposto. Então, eles podiam ter dito, se vocês alcançarem a meta, vocês ganham 100%. Se vocês atingirem 50% da meta, então a gente se sentiu um bando de trouxa porque a gente trabalhou dobrado para não ganhar absolutamente nada, sendo que a empresa ganhou, né, com a nossa produtividade. Então, você conseguiu instaurar ali, nessa situação da minha aluna, uma revolta generalizada, né, porque todo mundo se empenhou, todo mundo fez e não alcançou 100% a meta, mas alcançou 95% dela. Né? Então, você criou uma crise gigantesca dentro da organização, tá? Eliminar padrões que exijam cotas numéricas arbitrárias, permitir orgulho pelo trabalho aorista e remover qualquer barreira nesse sentido. Então, aqui é fazer hora extra, tá? Deixar de chamar aquele funcionário que faz a hora extra de puxa-saco, de pau-mandado. Não, ele quer trabalhar mais, ele tem esse direito, enfim, né?
Instituindo um vigoroso programa de educação e encorajar o autoaprimoramento. Aqui as empresas, elas trabalham muito com isso, incentivam os seus funcionários a se qualificar, a se capacitar, né? Então, algumas empresas, elas dão benefícios, e pago 50% da sua qualificação, eu deixo você sair antes, se você, assim que você terminar o curso, você vai ter um aumento salarial, tudo isso é um incentivo, tá? Comprometimento da alta administração, criando condições que permitam a promoção dos pontos anteriores no dia a dia da empresa. Então, uma empresa sensata, que preze pela qualidade, segue os princípios de Deming, tá? Faz o seu cliente e do seu funcionário a base para que ele desenvolva os seus processos e seus produtos, tá? Então, era isso que eu precisava falar com vocês hoje. Eu vou desenvolver ali umas atividades, por favor, resolvam elas e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Beijo, gente!